Vamos começar mais uma live aqui do nosso canal do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um desenvolvedor Java, conseguir o seu primeiro emprego como Dev Java. Eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é: quais são as vantagens de ser um desenvolvedor Java especializado em back-end? E não só isso, eu vou dar aqui também algumas dicas dos primeiros passos para você se tornar um desenvolvedor back-end e conseguir se posicionar como tal para conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor nesta área. Ok, amigos? Vamos lá começar então. Galerinha, se o áudio estiver bacana aí, vamos postando. Lembrando que vocês podem enviar perguntas aqui para mim, sempre mais para o finalzinho da live, eu respondo as dúvidas da galera aqui sobre o tema e também dúvidas não só a respeito do tema da live do dia, pode ser de outras lives também, ok? Qualquer dúvida que você tenha aqui sobre o mercado de trabalho, sobre Java, você pode mandar que eu estarei respondendo no final da live. Fechou? Então, bora lá. Primeira coisa, o que significa ser um desenvolvedor Java back-end? Cara, o cara back-end é aquele cara que resolve as picas de verdade dos sistemas. Ou seja, o desenvolvedor back-end é o cara que vai construir os serviços, a camada de negócios, principalmente a parte onde estão as regras de negócios. O que são as regras de negócio? Quando você vai desenvolver um sistema, uma empresa vai te passar lá determinadas coisas que aquele sistema vai ter que fazer, ok? Determinado problema o qual o sistema terá que resolver. E a camada do back-end é onde são implementadas ali, principalmente, as regras, ou seja, como que o sistema deve se comportar de acordo com determinadas informações que foram entradas lá na tela. Qual que é o resultado que esse sistema vai ter que dar? O que esse sistema vai ter que garantir? Ele vai ter que, de repente, disparar um e-mail? Vai ter que, de repente, abrir por exemplo, uma solicitação de pagamento? Enfim, quais são os processos internos que terão que ser disparados ou executados, dada determinada ação do usuário interagindo com a tela? Esse tipo de coisa, quem implementa por trás é o cara que faz a parte de back-end. Então, o dev back-end, ele é o cara que faz o que está por trás do software, coisas que muitas vezes a maioria das pessoas não vê, mas é o coração do sistema. E o que não é um dev back-end? O back-end, cara, não é o cara que vai fazer as telas, não é o cara que ele vai fazer o HTML, ficar mexendo com CSS, ajustando corzinha de botão, posição das coisas na tela, sabe? O cara que mexe com back-end, ele sabe sim fazer a parte de tela também, entretanto, não é a especialidade dele. Ele não é o cara que vai gastar o tempo dele para colocar a posição do botão na posição certa, ajustar para o software se reposicionar de acordo com o browser, de acordo com o tipo de celular, sabe? O dev back-end não mexe com isso. O back-end mexe com a coisa que está por trás das telas, ok? Ele até sabe mexer com a parte de programação de telas, mas ele não fica focado nisso. Porque, olha só, o que acontece em um ambiente de desenvolvimento Java? Nós temos sempre, nas empresas, nós temos a galera que é mais focada em desenvolver o front-end, ou seja, em fazer as telinhas, e temos também as pessoas que ficam no back-end, ok? O cara que mexe com back-end, ele vai ficar focado principalmente em mexer na parte core do software, em otimização, em construir serviços. E toda vez, cara, em todo time de desenvolvimento, a gente tem os caras que gostam de fazer telas e temos os caras que não gostam de fazer telas. É normal. Em times muito pequenos que eu digo é tipo de 1, 2, 3 pessoas,
Você pode ter todo mundo da equipe lidando com tudo, mexendo com tela, mexendo com a parte de negócios, com serviços, com banco de dados. Isso pode acontecer. Entretanto, em times de médio e de grande porte, sempre existe essa separação do cara que vai fazer o back-end e o cara que vai fazer o front-end, ou seja, as telas. Ok? Então, na maioria das empresas, existe essa separação natural. E por incrível que pareça, a maioria dos desenvolvedores tendem a fugir da parte de mexer com back-end. Por que eles fazem isso? Cara, tem gente que tem medo, muitas vezes as pessoas acham que é difícil, acham que é muito complicado, mas na verdade não. Eu acredito que assim, uma das coisas que fazem a gente ter muito desenvolvedor front-end é porque não só é mais fácil, mas sim você consegue ver o resultado do que você está programando mais rápido e de uma maneira mais visual, né? E tem gente que gosta mesmo de mexer com essa parte visual. Não tem problema nenhum, mas não é onde está o ouro do desenvolvimento. Tirando, é claro, os caras que se especializam em fazer a parte, por exemplo, de UX, né? De mexer com a parte de design, de otimização do design do aplicativo, pensando em usabilidade. Esses caras são bem pagos, mas muitas vezes eles pensam mais na usabilidade do que põem a mão no código, ok? Quem põe a mão no código, principalmente na parte de front-end, costumam ser desenvolvedores júnior e pleno. Os caras que são sênior na área Java dificilmente põem a mão em código-fonte relacionado à parte de fazer telas, em fazer interface com o usuário. Tem gente que faz? Tem, geralmente é pontual. A maioria dos desenvolvedores Java são focados na parte back-end, ok? Então é isso aí. Por que, então, que é interessante você ser um desenvolvedor back-end ao invés de um cara front-end ou full stack, né? A galera fala muito hoje em dia dessa parada aí do desenvolvedor full stack. O full stack é o cara que faz todas as etapas do software. É o cara que faz a tela, é o cara que faz o serviço, é o cara que mexe com o banco de dados, é o cara que sabe mexer com tudo. Isso, na verdade, na minha opinião, um bom desenvolvedor ele tem que saber todas as etapas. Por quê? Porque isso vai fazer ele conseguir desenvolver o que ele faz muito bem. Por exemplo, eu sou um cara super back-end. Eu sou um cara que eu sempre fui focado na área de serviços, na área de otimização, na área de arquitetura. E, mesmo assim, eu sei desenvolver telas, eu sei pensar em usabilidade. Só que usabilidade, desenvolver a tela bonitinha, pensar em cores, em design e tal, não é o meu forte. E tá tudo bem, ok? E tá tudo bem. Mas o ponto é, o que faz um desenvolvedor back-end ser tão bem quisto, né, no mercado? Cara, primeiro, é o que poucas pessoas querem fazer. Por quê? Eles acham muitas vezes ser complexo. Por que algumas pessoas têm essa visão de que talvez ser um desenvolvedor back-end é complexo? Porque, cara, quando você está mexendo com código que vai lidar com regras de negócio, você tem que entender do negócio. E aí, você tem que muitas vezes interagir com o cliente, ou estar lá em contato com o cara que faz a análise do software, né, com os analistas de sistemas da empresa. Isso se for um caso de um porte de empresa que você tem um analista. Em alguns casos, o próprio dev senior que faz a análise do sistema, que monta ali a documentação e que pensa no como que a parada vai ser desenvolvida, quais serão as regras, né, de negócio que serão implementadas, né? Para cada porte de empresa, você tem determinados papéis que o desenvolvedor acaba desenvolvendo dentro da empresa. E o cara, muitas vezes, principalmente os caras sênior, eles acabam mexendo com tudo. Ele acaba sendo forçado a ser o cara full stack, o cara que mexe com todas as áreas. É o cara que sabe pegar de cabo a rabo e desenvolver um sistema. Ok? Isso que é o tal do termo full stack que a galera fala hoje em dia.
tá? Na minha visão, um cara que é bom, que é foda, ele tem que saber de todas essas coisas. Por quê? Porque isso é o que vai capacitar ele para fazer um software bem feito. E o que acontece? O cara que mexe com back-end é o cara que, como ele está ali lidando com o negócio, com estratégias, por exemplo, pensando no cliente, pensando se o software vai realmente resolver o problema que ele está se propondo a resolver, ele é um cara que ele é muito valorizado. Porque quando ele pega o jeito de resolver as paradas, de realmente de se preocupar, de antecipar potenciais problemas, como, por exemplo, cara, eu não vou poder resolver a solução desse jeito, porque senão o sistema vai ficar super lento, não vai resolver, não vai dar conta, ou essa tecnologia não vai dar certo, sabe? Esse tipo de decisão, o cara que está ali no back-end, ele vai dar pitacos. O júnior talvez não tenha capacidade para fazer isso, mas o cara que já está de pleno a sênior, ele vai ter que estar capacitado para ter que tomar esse tipo de decisão e dar pitaco no software, sabe? Porque muitas vezes tem gente até que toma decisões de projeto de falar, sei lá, a gente vai usar tal tecnologia aqui, por exemplo, para fazer a camada de banco de dados, como, por exemplo, aí tem casos aí de empresas que decidem usar Hibernate, por exemplo, e tem casos em que utilizar um Hibernate, por exemplo, não é uma boa ideia, por quê? Porque vai tornar o sistema muito lento, não vai rolar. E o cara que está no back-end, ele sabe tomar esse tipo de decisão. Ele sabe dizer, pô, quando que isso vai ser bem aplicado, quando não, quando isso vai ajudar, ou quando determinada tecnologia vai atrapalhar, né, para poder o sistema atingir o objetivo dele. O objetivo é o quê? Resolver um problema para o usuário final e para o contratante que está pagando para desenvolver aquele software. Nenhum software é desenvolvido simplesmente para atender uma vaidade de ninguém, dificilmente. Os softwares são desenvolvidos para resolver problemas de negócio, para que alguém ganhe dinheiro, ou seja, para otimizar o negócio de alguém. Ok? Softwares funcionam para isso. O software não está aí só para tornar a sua vida mais legal, não. O software está lá para proporcionar, muitas vezes, tornar negócios viáveis, ok? Então, pense nisso. E o cara que é um back-end, ele se preocupa com essas coisas. Ele tem uma visão mais aberta. E por pensar mais aberto, por estar preocupado com essas coisas, ele é mais bem pago e ele está escasso no mercado. Esse tipo de gente falta no mercado. Um cara que tem uma visão mais aberta de mercado. Isso aí falta, ok? Por exemplo, agora deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de como que eu me tornei um desenvolvedor nessa área, né? Focado em desenvolver back-end. Eu, por incrível que pareça, quando eu comecei a desenvolver, cara, eu fiz de tudo. Eu fiz telas, por exemplo, utilizando Swing, eu cheguei a implementar telas, por exemplo, para J2ME, que na época eram os aplicativos mobile, né? Na minha época, lá quando eu comecei, era Java ME, cara, instalado lá no celular, e poucos celulares rodavam Java ME. Eu cheguei a mexer com isso. Eu sempre tive que fazer tudo, né? Por quê? Porque eu fui um cara que eu estudei muito sozinho. Muito, eu estudava por conta. E eu tive um projeto que eu desenvolvi na época de automação de restaurantes, que ele, cara, envolvia muita tecnologia, muitas tecnologias diferentes, sabe? Para proporcionar uma solução para prover uma automação no restaurante. Por exemplo, eu tinha que lidar com impressora fiscal, tinha que permitir, por exemplo, a interação entre vários computadores, vários celulares. A cozinha tinha que estar sendo atualizada em tempo real. E naquela época as tecnologias eram mais restritas com relação às APIs para fazer isso. Hoje a gente tem um monte de coisa pronta para isso. Naquela época não tinha. Tinha que implementar várias coisas na unha, né, para manter os dados ali atualizados entre vários dispositivos. E isso me fez focar muito em estudar a parte do back-end, a parte estrutural, a parte dos mecanismos que existem por trás do sistema para poder fazer com que ele funcione. Ou seja, a troca de informações, transformações de arquivos, por exemplo, muitas vezes converter um arquivo de um formato para o outro, otimizações, no sentido de,
eu vou estar lidando com um volume de informação muito grande, eu não posso trazer todas as informações. Eu preciso pensar quais são realmente as informações que eu preciso para poder fazer determinada manipulação naquele volume de dados. E esse tipo de coisa me fez aprender a otimizar o sistema. Por quê? Senão, cara, ia ficar inviável, o software ia demorar muito, muitas vezes não ia nem conseguir rodar, ele ia derrubar o sistema. E isso, eu ter que lidar com esse tipo de problema, de grandes informações, de muita coisa assim, sabe, sendo atualizada em real time, isso me fez me apaixonar pela parte do back-end. Então, eu sempre, em todos os projetos que eu desenvolvi, eu fui o cara que eu sempre me preocupei em garantir a arquitetura, que ela fosse atender os requisitos do software e aplicando padrões de projeto, ou seja, deixando o software bem estruturado, com uma boa engenharia, para que ele pudesse ser extensível, para que ele fosse fácil de dar manutenção, mas que ao mesmo tempo também ele fosse performático. Não adiantava o código estar bonito e ser um código tosco, lento. Então, o código tinha que estar muito bem feito, muito bem pensado e bem com um bom design. E, com isso, eu acabei me especializando na parte de refatoração, que é o quê? Todo projeto que eu entrava, cara, sempre tinha algum pedaço de código lá que alguém fez e que não funcionava direito, ou que, às vezes, quando tinha um volume de dados um pouco maior, ele capotava, o sistema caía, dava uns erros, e ninguém tinha coragem de mexer com esses códigos. Eu era o cara que eu ia lá e corrigia e botava a parada para funcionar, e não só corrigia, eu refatorava esse software para deixar ele bonito e aplicava padrões de projeto nele e tornava a coisa utilizável de novo, entendendo a lógica que estava lá por trás, que muitas vezes eram lógicas malucas, que tá tudo bem, era o que o cara tinha, talvez na pressão do momento para desenvolver aquele software, ele teve que fazer nas coxas, correndo por conta de pressão do líder dele. Isso não tinha problema nenhum. Mas o ponto é, eu tive que lidar muito com corrigir sistemas que não funcionavam mais. Por quê? Porque o volume de dados tinha crescido e ele não funcionava mais com aquele volume de dados. Acabava dando muito erro. E aí eu tinha que refatorar. Isso me fez me apaixonar por isso. Pela parada de otimizar o software, pensar nele de um jeito que ele fosse fácil de manter e que ele aguentasse a escala de aumentar o número de usuários. Então, eu sempre lidei com isso, né? E eu acabei descobrindo que poucas pessoas gostam de fazer isso. Por quê? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de pôr a mão em software que, assim, muito desenvolvedor sênior não tinha coragem de pôr a mão, porque era um software crítico e você nunca, quando você vai, assim, fazer uma correção num sistema desse, o cara não vira para você e fala, não, pode mexer aí de boa, que, tipo, se de repente der cagada e você não conseguir corrigir, não tem problema, não. Não, cara, quando você está mexendo num sistema que está lá, tipo, ele funciona capenga, mas ele funciona. Você não pode piorar ele, você tem que ter responsabilidade de mexer nesse software e tornar ele melhor. Ok? E quem não sabe fazer isso, cara, quem não se prepara para mexer com o back-end, o cara tem medo de ir lá e piorar um negócio que já estava ruim. Entendeu? Então a galera tem medo disso. E eu nunca tive medo, eu sempre fui o cara que eu estudei para isso, ia lá, mexia, melhorava, aplicava padrão e corrigia a parada e fazia a parada funcionar. E falta gente com coragem para mexer com isso, né? E tem muito, cara, a gente tem muito software que precisa ser melhorado. E não só isso. Quando você consegue fazer isso, você tem a oportunidade também de desenvolver componentes novos, né, para softwares corporativos, né, desenvolver serviços, e você já pensa em desenvolver esse serviço otimizado. Então, assim, tanto a parte de você dar manutenção, de você melhorar um software que está lá, que não está mais funcionando legal, porque, sei lá, o volume de dados cresceu, e esse é o tipo de coisa que um cara sênior e um cara que mexe com a parte de back-end acaba mexendo muito. Tanto a construção de serviços, quanto também com correções
para deixar um software escalável, para aguentar mais usuários, né? Esse é o tipo de coisa que um cara de back-end faz, tá? E esse é o tipo de coisa que poucas pessoas fazem. E o que o cara do back-end tem que saber para isso, né? É o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, assim, qual que é a parada? O que é um jeito errado que a galera que está querendo se tornar um desenvolvedor Java acaba seguindo, né? E que impede eles de conseguir se tornar um desenvolvedor back-end. Os caras acham que eles vão começar primeiro mexendo com a parte de interface gráfica. Ele acha que assim, pô, primeiro eu vou aprender ali HTML, CSS, JavaScript, PHP e tal, e depois mais para frente eu vou aprender Java. Bicho, o cara acaba se ferrando. Por quê? Porque essa parte, HTML, CSS, JavaScript e tal, tem um monte de firula que muda a todo momento, porque os softwares estão sempre precisando ser cada vez mais responsivos, cada vez mais bonitos, cada vez mais fáceis de utilizar, e as coisas atualizam, sabe, muito, 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 e o cara fica correndo ali numa roda dos ratos que ele nunca sai daquilo. Depois ele nunca mais consegue migrar para o back-end. E aí ele fica amarrado naquilo, e a galera que desenvolve front-end é uma galera que dificilmente cresce na carreira, a menos que a pessoa se especialize na parte de UX, ok? Entretanto, em geral, a galera que faz o front-end, né, são as pessoas que ficam júnior, os plenos eternos, né? Aliás, pleno eterno é uma parada que eu inventei aqui agora. O que é o pleno eterno? É aquele cara que ele aprendeu a programar, ele desenvolve, aí ele passa de desenvolvedor júnior para desenvolvedor pleno, e aí você vai falar com ele, daqui 10 anos ele continua pleno, daqui 15 anos ele continua pleno, ele nunca se torna um desenvolvedor sênior na vida. Por quê? Porque ele não larga o osso, continua mexendo com telinha, continua mexendo com essas coisas aí, e isso não dá futuro, tá? Isso é uma parada que, assim, toda empresa, isso é uma visão de empresário, uma visão recrutador e também desenvolvedor. Cara, é muito melhor para uma empresa colocar um desenvolvedor júnior para fazer tela do que um sênior e um pleno que gosta de back-end. Porque o cara que é o desenvolvedor back-end, ele manda muito bem para fazer o back-end, mas se você colocar ele para fazer tela, ele vai demorar muito. E se você pega um desenvolvedorzinho júnior, cara, o cara que está no começo e o cara que gosta de mexer com isso, o cara destrói e faz muito rápido. Por quê? Porque é fácil, é interativo e tal. O cara tem muito mais facilidade. Então, o que acontece? O risco o desenvolvedor júnior, ele se torna tão bom naquilo, e a empresa não quer perder ele daquilo, que ele sempre continua ali mexendo com tela, e ele não cresce. Aí ele se torna no máximo pleno. Entendeu? Ele nunca vai mexer com coisas grandes de verdade. E dificilmente você vai ver um cara que é focado na parte front-end ganhando muito bem. Ou sendo sênior, sendo arquiteto e tal. O cara que vai mexer na parte de se tornar um desenvolvedor sênior, arquiteto, é o cara que vai estar mais tendencioso, focado no back-end. Ok? Então, toma cuidado aí para você não ficar enroscado, tentando entrar no mercado aí pela parte que, entre aspas, é mais fácil e depois você vai ficar enroscado, não vai conseguir crescer. Agora, deixa eu falar sobre o jeito certo de você se tornar um desenvolvedor Java focado no back-end, que é o quê? Não quer dizer que você não vai saber das outras áreas. Você vai saber, só que você vai se especializar para se tornar um desenvolvedor Java de verdade. O cara que vai pegar e vai olhar para o sistema e falar, putz, cara, esse sistema tinha 100 usuários, agora ele precisa aguentar 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de usuários. Esse é o cara que vai permitir que o software aguente isso. Não é o cara do front-end, não. É o cara do back-end que tem inteligência e conhece os padrões e as tecnologias que vão permitir que o software aguente mais usuários. Tá? Então, assim, por isso que esse cara é o cara mais valorizado. É o cara que consegue resolver esse tipo de problema. E a primeira coisa que você tem que saber para você se tornar um cara do back-end, cara, a primeira coisa, pensou em ser um cara Java, focado em back-end? Bicho, você tem que tirar a certificação de programador Java. Ponto 1.
Tira a certificação de programador Java. Castilho, não sei o que é isso. Cara, pesquisa. Não vou falar sobre isso hoje. Primeiro passo, tira a certificação de programador Java. Depois, vai estudar padrões de projeto. Cara, não sei o que é padrões de projeto. Pesquisa também. Eu estou te dando aqui os primeiros passos. Padrões de projeto, cara. É o que há. Você vai precisar disso. Depois, você vai aprender Java EE. O que tem no Java EE? Você vai aprender JB. Você vai aprender a construir serviços REST. Vai aprender Spring. Cara, não sei nada o que é essa sopa de letrinha que você está me falando. Anota aí, amigão. E dá uma pesquisadinha no Google daqui a pouco. Talvez em outra live aí eu foque em falar sobre uma ou outra tecnologia das que eu estou citando aqui. Lembra que o tema dessa live é o quê? O jeito, né? As vantagens de você se tornar um Java Backend. E eu te falei que eu ia te dar aqui os primeiros passos. E esses são os primeiros passos. Essas são as primeiras sopas de letrinhas que você tem que saber para você aprender, para você se tornar um desenvolvedor back-end bom. Tá? E conseguir se posicionar nesse mercado. Depois que você aprendeu Java EE, você vai estudar padrões de arquitetura de aplicação corporativa. Cara, o que é isso? Procura no Google. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas. É genial. Tem alguns padrões. Cara, isso abre a mente depois para você desenvolver um software. Você fala, putz, cara, mas eu tô querendo aprender a programar agora. Velho, não interessa. O que interessa é que você tem que deixar isso no seu radar. Você não vai começar por aí. Você vai começar pela sua certificação, depois padrão de projeto, depois Java EE, depois você vai começar a aprender padrões de aplicação de arquitetura. E depois, Castilho, cara, depois começa a pesquisar sobre como fazer um código-fonte melhor, otimizado. Como otimizar um código-fonte. Você quer saber de um livro que te dá dicas muito massa, por exemplo? Eu vou pegar um aqui, ó. Effective Java. Esse livro aqui é genial. Ele dá umas sacadas ali, cara, sobre algumas coisas ali do dia a dia da programação Java, que se você aplicar já alguns padrões, algumas dicas dele, você já vai aprender a desenvolver códigos mais otimizados. Depois, você vai pesquisar sobre refatoração de código-fonte. Aprender a fazer refactoring. Aí fechou, velho. Se aprender essas coisas, você já vai estar sênior. Você fala, Castilho, mas é muita coisa. Não, velho. Eu te dei o caminho. O caminho do que você precisa para ser um desenvolvedor back-end de response. Ok? Então, qual que é o primeiro passo? Tira a certificação de Java. Estuda para ela. Tira a primeira certificação. E, cara, mas como que eu vou conseguir meu primeiro emprego se eu não sou um cara que não consigo fazer telinha e não sei o quê, e bababá, e bababá, e bibibi? Cara, o negócio é o seguinte, você vai estudar Java, a parte base, o Java SE, para certificação, e quando você for fazer uma entrevista de emprego para desenvolvedores Java, você vai deixar claro, se isso realmente for o seu interesse, que você é um cara que desenvolve Java, que você sabe a parte de back-end e que você está querendo se especializar nessa área de back-end, otimização de código e arquitetura de sistemas. A galera vai te contratar. Por quê? Porque você não necessariamente tem que entrar para desenvolver tudo. Entendeu? Você já sabe disso agora. Eu te contei. Tem empresas que vão te contratar, cara. Por exemplo, por que tem empresa que contrata o cara que tem uma certificação de Java, mas não necessariamente sabe desenvolver um sistema inteiro? Porque ela sabe que esse cara vai conseguir desenvolver a parte do back-end com um pouquinho de orientação da equipe, que ele já tem equipe lá, que sabe o resto. Com um pouquinho de orientação, ele consegue seguir na carreira. Entretanto, os caras que não têm uma certificação ou que não estudaram para ela, eles não têm essa mesma facilidade de conseguir crescer e se adaptar e aprender o resto. Porque o resto são só ferramentas, coisas que você aprende muito mais fácil. A base para o back-end é você aprender o Java SE. E como que você garante que você tem um conhecimento foda de Java SE? Estudando para a certificação de programador Java. Primeiro passo. Depois você vai seguir para as dicas que eu te dei aqui. Vai estudar padrão de projeto, vai estudar Java EE. É muito fácil o resto, cara. O resto é muito mais fácil. O primeiro passo é sempre o mais complicadinho, o mais difícil. Mas depois que você dá o primeiro passo,
a sua vida se resolve, ela fica muito mais fácil, ok?